Olá pessoal, Revista Horse, viemos aqui fazer uma cavalgada aqui na Pousada Araras, do nosso amigo André Turoni, que é praticamente um pioneiro do ecoturismo aqui na região do Pantanal Mato-Grossense e é também um apaixonado por cavalos, em especial o cavalo pantaneiro. E é sobre isso justamente que eu queria começar essa conversa com o André. André, muito bom, muito obrigado por nos receber aqui. Eu já estive aqui há alguns anos atrás, acho que faz uns 5, 6 anos, vim acompanhar uma prova de laço. Não pude, na época, participar de uma cavalgada, mas dessa vez não só pudemos fazer essa cavalgada maravilhosa, como pegamos também uma época cheia, então, imagens sensacionais, foi uma aventura diferenciada. Mas eu queria começar essa conversa falando justamente sobre o cavalo pantaneiro, André. Você é um criador do cavalo pantaneiro, um entusiasta do cavalo pantaneiro. Queria que você contasse um pouquinho, resumidamente, a história do cavalo pantaneiro, se é possível, né, resumir a história de um cavalo tão significativo aqui para essa região. Narra a lenda que o cavalo pantaneiro já ultrapassa os seus 200 anos de existência na planície alagada do Pantanal. Você sabe tão bem quanto a maioria dos seus ouvintes que no continente norte e sul-americano, nessa era moderna, não há cavalos. Então os nossos cavalos, eles vieram da Península Ibérica, com os colonizadores espanhóis e portugueses. E eles saíram de São Paulo, de onde vocês são, as bandeiras, e vieram aqui em busca de riqueza, ouro, esmeralda, etc. e tal. E essa planície aqui era então habitada por 6 etnias indígenas. E uma delas, os paiaguás, aprenderam a domar e a dominar a arte de cavalgar. E roubaram os cavalos dos colonizadores, dos garimpeiros, etc. E outros cavalos também foram adentrando, vindo do sul, entrando pela planície. E foram os paiaguás, que a gente chama os índios guerreiros, os índios cavaleiros, que aliás ajudaram que o Pantanal seja brasileiro, porque foi com auxílio desses índios cavaleiros que o então, não vou dizer o nome para não errar, general, conquistou aquela batalha que fez com que a Bolívia perdesse esse território. Quem canta essa música é o Almir Sater, acho que ele cantou uma parte dessa história. Mas enfim, esse cavalo então foi chegando por aqui e ela é uma raça perfeitamente brasileira, porque ela se adequou a este ambiente. Você sabe perfeitamente que uma raça, para ela ter a conotação de raça, ela precisa ter alguma característica única. Então, o cavalo pantaneiro oferece algumas características únicas. A principal é o casco, que tem a endurance para sobreviver 3 a 5 meses na área úmida. Você sabe que é dificílimo, né? É o grande problema dos animais, dos cavalos em área úmida, é a broca tal, que vai dar febre, que o animal não vai mais comer e vai acabar morrendo. Então esse é o número 1, que foi para sobreviver, ele teve que se adequar ao seu casco. A segunda característica, também para sobreviver, ele aprendeu a fazer um tipo de apneia. Prender a respiração, enfiar a cabeça dentro da água, no período alagado, e buscar as gramíneas para se alimentar. Número 3, ele não é um cavalo grandão, porque se fosse um cavalo muito grande, como a área aqui é pantanosa, pegajosa, úmida, ele se afundaria também, né? Então ele é um cavalo leve, ágil, requer pouca alimentação, não tem exigência, ele se alimenta de em torno de 16 diferentes ervas da planície pantaneira. Então vai ter resistência, sabedoria. E foi usado, portanto, primeiro pelos índios e depois, quando ele entrou aqui no Pantanal, pelos então novos fazendeiros, que é o pantaneiro, que é um egresso das minas de ouro, que nós tínhamos em Cuiabá e também aqui em Poconé. E eles perceberam essa abundância de capim nativo e começaram a trazer naquela época eram os bovinos, não era os Nelores, né? Eram os bostauros, né? Então é o que a gente chama ainda de o gado jofreano, uns gados de chifre grande, e que foram entrando aqui para dentro da planície e fornecendo alimentação para os garimpos. Então, essa história foi rodando e esse cavalo foi se tornando um elemento fundamental na ocupação do homem
novo dentro da planície pantaneira. André, você é um dos pioneiros aí da parte do ecoturismo. Eu queria saber o que veio primeiro, o cavalo. Primeiro você começou com o turismo. Em que ponto você encontrou, descobriu, vamos dizer assim, o cavalo pantaneiro e ele acabou sendo inserido dentro da sua história do desenvolvimento do ecoturismo aqui da região do Pantanal? Marcelo, eu sou, na acessão da palavra, um aventureiro. Né? Hoje eu estou com 70 anos, sou uma pessoa já mais, vamos dizer, mais calma. Mas eu entrei aqui em 1976. Eu sou de 54, 76, 50, uns 20 e poucos anos, né? Então eu vim aqui já egresso da Ilha do Marajó, que foi onde eu comecei mesmo as minhas histórias de turismo de natureza, em 1974, na Ilha do Marajó, e ao longo do Rio Negro, no Amazonas. Em 76 fizeram a Transpantaneira. Governos militares, aquelas histórias transpantaneira, transamazônica, transnordestina, aquele conceito de ocupar para não integrar para não entregar. Não sei se você lembra desse lema, Maria Andreada, aquela turma. Enfim, então eu vim pela estrada. E eu fiquei aqui, minhas 3 primeiras temporadas, eu acampava às margens do rio Cuiabá, a fazenda do seu João Balão, que também era dono dos hotéis de Cuiabá. E fui desenvolver essa história baseada principalmente nos elementos humanos que eu aqui encontrei. Você tinha 2 culturas aqui presentes na planície. A do vaqueiro, que estava ligado ao boi, ao cavalo e ao consumo da carne, e com trajes próprios. E o ribeirinho, estava ligado ao consumo do peixe, a canoa, o rio e aquelas casas de palha à beira do rio, né, que são típicas que a gente vai ver. Então, em cima desses 2 elementos humanos, eu construí o meu conceito de turismo. Como trazer pessoas de outras, principalmente de zonas urbanas, trazê-los para esse ambiente inóspito, selvagem, e fazer elas vivenciarem isso com segurança. Então, hoje continuo fazendo a mesma coisa que eu fazia naquela época. Então o cavalo entrou muito cedo nessa rotina. Montar a cavalo, ir para dentro da fazenda, levar uma carne, fazer um churrasco, armar uma rede e voltar no final do dia. Outro dia saía de barco, vamos pescar, pegava um pintado, fazia na praia, passava o dia e voltava para o nosso acampamento. Então o cavalo desde o começo ele fez parte. E quando você chega numa época dessa como agora, que graças a Deus voltamos a estar alagados, estava desde 2019 sem alagamento. A gente acompanhou isso lá de São Paulo, já tinha vindo aqui antes, conhecido o Pantanal, e foi uma coisa muito preocupante, né? Vocês passaram bem apertado aqui mesmo. Muito sofrido, quer dizer, a alma do pantaneiro... Imagino que vocês, em determinado momento, deve ter dado um certo desespero, né? Desespero, a palavra é essa, né? O desespero bateu em cima. Aqueles focos de incêndio, eu cheguei a ver uma reportagem de você participando aí do combate aos focos de incêndio. Verdade, eu me dediquei 52 dias ininterruptos nesse combate, que é um verdadeiro combate, onde você tem muito pouca chance de vitória, mas você insiste, né? E vai defendendo, fazendo contrafogo, faz um acero, e contando com a colaboração dos meus colaboradores, e todos eles de livre e espontânea vontade me acompanharam nesse esforço. O André Turoni, para nós aqui na nossa região do Pantanal, é um cara que chegou aqui simplesmente e desenvolveu o ecoturismo. Então para nós é um cara maravilhoso que representa uma história linda, bonita, que muitos dos locais aqui, eu falo porque eu sou local. Entendeu? Você está com quantos anos, Edson? Estou com 47 anos. A gente pode falar que tem o Pantanal antes e depois do André? Tem o Pantanal antes e tem o Pantanal depois. Porque o André, quando ele chegou no antes, o pantaneiro, ele chegava, esse gringo cabeludo, vai revolucionar esse Pantanal nosso aqui, nós não estamos contando essa presença desse cara. Só que ele mostrou, ao contrário, ele mostrou
valorizando a cultura local que agrega no ecoturismo, entendeu? Que agrega no ecoturismo, que traz benefícios para nossa região. Então, para mim, ele é um cara maravilhoso e respeitado na nossa região, porque ele desenvolveu muitas pessoas e chegava a ele de uma maneira diferente, que ia estragar tudo, mas é um cara que veio e revolucionou, trouxe o ecoturismo. Não precisou mudar a nossa cultura pantaneira, que a gente pode permanecer o agropecuária junto com o ecoturismo, que são duas atividades que estão em comum e representam uma ou outra. Então, o cavalo entra na minha história nessa época. Sempre nas minhas atividades, o cavalo estava incluído. Com o tempo, eu fui evoluindo, melhorando as minhas estratégias, e eu sou um conservacionista. Então, para mim, o turismo é uma ferramenta de conservação. E, portanto, eu nunca, como é que a gente fala isso? Eu nunca resguardei informações e fiz questão de difundir as minhas experiências com o turismo para os outros proprietários de terra aqui da região, convidando-os a também entrar nisso. Depois que a gente já estava com mais ou menos umas 12 ou 13 pequenas pousadas em terras de pantaneiros implantado, eu fui procurar um novo desafio. E o novo desafio foi criar o cavalo pantaneiro com excelência. E eu me tornei o Aras Bafo da Onça, ele tem 18 anos de existência, e ele foi para mim uma grande... porque o ecoturismo, Marcelo, você sabe que nós temos o tripé da sustentabilidade ambiental, social e econômico. Se você não tiver dinheiro, você não faz o negócio. Se você não envolver a comunidade, você não está cumprindo o seu papel. E se você não cuidar do meio ambiente, também não é sustentável. Além do mais, se alguém quer ter sucesso com o turismo no Pantanal, ele obrigatoriamente terá de cuidar do seu entorno, da fauna e da flora. Então é uma operação, vamos dizer, já sai vitoriosa, porque os interesses se casam. Então, eu depois de alguns anos já, eu estou aqui desde, são muitos anos, né? Nem sei mais fazer a conta. 76, agora em 2026 faria 50 anos? 40? 76, 50 anos. Né? Em 2026 eu vou fazer 50 anos de Pantanal. Então estou com 48 uma data anos. Especial, hein? Estou com 48 anos dentro do Pantanal. Então, 18 anos atrás eu achei que essa minha função de criar guias, educar pessoas, fortalecer o conceito o conceito do ecoturismo já estava bem difundido, e aí esse desafio da vertente cultural, como impactar, usar os meus recursos para impactar em algo que fosse importante para a comunidade. E o cavalo pantaneiro é essencial, é o brio da comunidade de Poconé, do homem pantaneiro, é o seu cavalo. É interessante porque a criação, os cavalos que a gente montou aqui na cavalgada são todos, como o André falou agora há pouco, são todos da criação dele do Aras Bafo da Onça. E o pantaneiro também tem uma associação, como existem outras raças no Brasil, uma associação extremamente organizada, também filiada lá ao MAPA, ao Ministério da Agricultura, da qual o André também faz parte. O cavalo pantaneiro, além dessas atividades da lida, nas atividades na lida do Pantanal de forma geral, também tem as exposições, também tem o melhor garanhão, o melhor égua, aquelas coisas. Como que está formada a sua tropa hoje aqui, André? Aí tem inclusive vários troféus aí e tal. Como é que está formada hoje a sua tropa aqui, André? A Associação do Cavalo Pantaneiro, acho que esse ano faz 56 anos. Quando eu entrei, portanto há 18 anos atrás, ela estava aí com 30 e poucos anos. E aí eu fui começar a aprender, a entender melhor dessa raça, e comprei uma espécie, uma fêmea dos principais rebanhos. E comprei na época uma égua que eu considerei a melhor que eu encontrei, que foi no Mato Grosso do Sul, do Ayrton Bach. Comprei 50% da égua. Foi a primeira vez que no cavalo pantaneiro alguém comprou metade de uma égua.
Mas vocês dos Inovando cavalos... não conversam. Lá em vocês lá é normal isso. Normal, agora já tem até condomínio, não é só sociedade, não. Tem várias pessoas hoje em dia que já administram. Mas naquela época ninguém, esse negócio de dividir troço não era bem do perfil. E eu dividi com o Ayrton Bach, um irmão meu, eu considero a família dele e eu somos irmanados. Falei, cara, vamos fazer transferência de embrião. Olha aí. Falei, você tá maluco, isso aí é complicado. E eu, na verdade, vou confessar, eu fiz meio enganado, porque o meu irmão, minha família é criadora de Nelore lá no Paraná. E lá eles fazem transferência de embrião direto. Só que uma vaca, às vezes, dá 20 óvulos, 15. E eu pensei que era a mesma história. Na égua, cara, você tira um e olha lá. Então a gente penou bastante para entender, para aprender, mas a minha parceria com a Ayrton, nós fizemos, portanto, o pioneiro e a pioneira do cavalo pantaneiro de transferência de embrião. Então eu baseei o meu plantão em cima de fêmeas. Eu comprei essas fêmeas boas, depois acabei selecionando uma em particular, que era a Joia, e uma outra, que era a Estrela, que já foi uma crioula, foi filha desse garanhão aqui, o Haiti. Foi minha primeira grande campeã, Bafo da Onça, integralmente. Então eu tenho, nesses 18 anos, eu fiz 3 grandes campeões e 4 grandes campeãs. Então eu me considero satisfeito com isso, com meus resultados. Mas eu consegui isso por causa da tecnologia, porque se eu não tivesse posto a tecnologia, eu não teria como alcançar outros criadores que já estavam nisso há 15, 20, 30 anos quando eu entrei, né? Então é isso, eu estou muito contente com tudo isso. Nesse momento eu estou no meu 8º garanhão, o quarto, filho dos meus 2 animais de melhor função. Foi o primeiro grande campeão que eu fiz, que é o Albatroz, do Bafo da Onça, e da Pioneira, a primeira égua de transferência, que foi uma égua que fez muito nome nas provas de laços e apartação. Então, o objetivo do Aras Bafo da Onça é cavalos para esporte. Cavalgada, laço e apartação. Essa aqui é a minha onda. E uma coisa que a gente sempre prezou na revista Horse, André, é essa questão da funcionalidade do cavalo. O cavalo tem que ter função. Com certeza. Não adianta você fazer cavalo para colocar em exposição, melhor marcha, melhor andamento, essa coisa que é importante também, obviamente, mas a essência do cavalo é ter função. E aqui, fazendo essa cavalgada que a gente participou, a gente percebe que o cavalo é extremamente funcional, né? Funcional na parte do desempenho dele, andamos no segundo dia, nós foram 3 dias de cavalgada, nós terminamos hoje, de manhã a terceira parte. Ontem nós chegamos a andar coisa de 8, 10 quilômetros até lá o do Bugio, como é que é? Ronco do Bugio. Ronco do Bugio, que nós participamos lá de um churrasco excelente, para poder conviver com a comunidade aqui, conhecer a cultura, um povo extremamente acolhedor. Mas é realmente uma qualidade incomparável, né, André? Porque talvez a gente possa pegar o cavalo pantaneiro e levar ele para um outro lado aí, para ele fazer algumas funções, mexer com gado, que é a especialidade dele, mas dificilmente a gente vai trazer cavalos de outras raças, cavalos bons também, que têm as suas aptidões para fazer o que ele faz aqui, é só ele, né? Principalmente nesse período de alagamento, um cavalo que não tem essa adaptação do casco para áreas úmidas, é um pecado trazer para cá. Você falou dos aspectos morfológicos. André, a gente estava conversando sobre morfologia e um dos pontos que eu observei é que o rabo, a cauda ou a cola, como chamam nossos amigos gaúchos, lá era um pouquinho mais curta, né? Isso é uma coisa natural que acabou se desenvolvendo por causa da água, obviamente, ou também tem algum manejo, alguma tosa que vocês fazem? Não, o rabo é normal, a cola é normal, igual de todos os outros pequenos, mas de fato gerou-se um ato cultural de ter o cavalo com o rabo rabicanado. Eles desfiam o rabo para fazer o rabo ficar mais leve. E com a água, fica molhado ali, a gente vê o cavalo crioulo, aquele rabão, né? Uma água dessa fica muito pesado. Então, cansa o cavalo e faz com que ele não consegue também se defender dos insetos, né? Outro motivo é que o nosso cavalo ele tem uma herança do árabe, que veio da Península Ibérica. Então ele
corre de cola levantada. Ah, é? Não todos, tem uma parte que corre. Então, eu gosto muito do rabo levantado. Né? O rabicaná tem essa função de aliviar a cola, evitar que os pelos se apodreçam e também dá mais facilidade para ele correr com a boniteza. Você sabe que um dos nossos objetivos é justamente proporcionar essa integração entre os apaixonados por cavalos, né? Poxa, você sabe que tem toda uma diversidade, várias raças, várias modalidades esportivas, equestres. A gente mesmo aí da revista Horse tem acompanhado as Olimpíadas desde o Rio de Janeiro, tivemos no Rio 2016, Tóquio 2020, que acabou sendo em 2021, ano passado tivemos lá em Paris 2024, na Olimpíada, que inclusive teve 2 cavalos, 2 éguas, na verdade, de criação nacional. Fazia muito tempo que o Brasil não tinha criação nacional do brasileiro de hipismo participando das Olimpíadas, e esse ano a gente teve 2 representantes, a égua Primavera montando Império Egípcio, e a égua Miss Blue Mystic Rose. Uau! Que é da criação do Aras Rosa Mista, que é o Nilson, que você conheceu, que está aqui com a gente. O Nilson já participou comigo de algumas outras cavalgadas lá no Rio Grande do Sul, e surgiu essa possibilidade da gente vir aqui. O Nilson gosta muito dessa convivência, não só dos cavalos, de montar, porque ele é um cara que também tem uma história em cima dos cavalos, mas de conhecer também as culturas. Até vou chamar o Nilson, por favor, vem aqui participar com a gente aqui da roda aqui. Ô Marcelão, que bom, que honra, que prazer estar aqui. Nossa honra ter você aqui. Então tem cavalo nas Olimpíadas. Pô, da Rosa Mística. nas Olimpíadas, Pô, Pan-Americano, é um exportador, Parabéns. tem um mercado, é um grande fomentador aí da Estou raça. muito honrado de ter você aqui. E a honra é toda minha, muito obrigado aí pelo convite para vir conhecer o cavalo pantaneiro e vir conhecer esse Pantanal tão maravilhoso. Foram 3 dias aí já de cavalgadas e foram 3 dias mágicos. Tivemos aí a recepção do André, que além de ser um monstro aí no ecoturismo, ele realmente é um gentleman, é um homem de uma cultura muito rica. Realmente é um grande prazer poder estar tendo essa convivência com você, com toda a sua equipe, que é realmente uma equipe fantástica, bem preparada, todo mundo bilíngue. Então, foi motivo de muita satisfação e estar aqui com vocês nesses momentos. Marcelo, você trouxe essa... E é sensacional, né? Pois o pessoal do cavalo... Bondade a sua. Você sabe, André, que o pessoal do cavalo costuma ser gente boa. Tem algumas exceções, mas na maioria é gente... Só para justificar a regra, tem a exceção, né? Mas a gente está sempre rodeado de pessoas boas. Lá no Sul também a gente formou uma amizade bem bacana. E vale destacar também que a gente está aqui no André. Eu já conheci o André, como eu já falei, que a gente veio uma outra vez aqui cobrir uma prova de laço, que eles estavam pagando aí um quilo de ouro. 1 quilo de ouro, foi uma coisa bem diferente, mas na época eu não tive a oportunidade de montar. E nós viemos aqui através da Mariana e do Leomir, que é do Alma Equestre, que é um grupo aí que está organizando cavalgadas, aliás, muito bem organizadas, eles são muito atenciosos, acompanham toda a cavalgada com a gente, que é um diferencial também, não é você vai lá e está tudo bem, não é um sistema de faturamento só, ou de negócio, é um sistema de pessoas que realmente são apaixonadas pelos cavalos, e que proporciona a gente reunir assim, o Nilson, que é do Brasileiro de Hipismo, o André, que é o criador de pantaneiro, lá no Rio Grande do Sul, que é o pessoal lá que cria lusitanos, que, enfim, com toda a história, crioulo lá, enfim, todo esse pessoal e nos proporciona essa possibilidade de juntar pessoas que têm em comum a paixão pelos cavalos, né, Nilson? A Alma Equestre é a 15ª expedição que eles estão fazendo conosco aqui no Pantanal. E volta e meia vem, agora, assim, ter uma celebridade do mundo equino como você, é a primeira vez que eu recebo e fico muito feliz. Ainda mais ver vocês dois juntos, cara, assim, tipo, uau, essa chance de estar trocando ideias com vocês é um... E você vê que o Nilson tinha um leilão importante ontem lá em Brasília, com animais dele sendo leiloados lá, mas ele fez questão de vir aqui, acho que acabou tendo bons negócios lá, depois ele conta pra gente, mas justamente para poder conviver, conhecer essa história diferente, né, Nilson? Essa história do pantaneiro é muito interessante, porque eu pude
verificar aqui em loco, pude montar o cavalo, pude andar aí nos pantanais, no Pantanal, como você bem colocou, estava cheio, e eu comparei ele aí como um carro 4x4, né? Assim, fazendo essa comparação, porque é um cavalo realmente forte, guerreiro, que é rústico, que enfrenta aí as adversidades desse bioma fantástico do Pantanal de uma forma tranquila. E dócil, né? Muito dócil. Temos moças, nós temos crianças. Criança, um cavalo que você... Temos idosos. Ah, imagina, tá longe disso. Muito dócil. Muito dócil. Então, impressionantemente dócil. E o principal de tudo é que ele é rústico, e essa rusticidade e, ao mesmo tempo, essa docilidade que você tem, e a experiência de montar um pantaneiro eu vou levar para sempre para a minha vida. É realmente incrível. Você sentiu que ele é macio? Macio, realmente um cavalo muito macio, um cavalo que a gente tem prazer de cavalgar horas e horas aí a fio. Por isso que o pantaneiro utiliza ele, imagina. Eu estava falando dessa coisa da função, e é bom destacar também, até a Mariana destacou isso para um grupo aí que estava participando, que assim, tem lugares aqui no Pantanal que você não consegue chegar de carro, você não consegue chegar nem de barco, né, de trator, você só chega a cavalo, não é, André? Nesse passeio que nós fizemos ontem, por exemplo, a gente bateu 480 hectares, já dentro da água. Como é que você vai fazer isso a pé? E com isso a gente... Quer dizer, o cavalo, para mim, a atividade de turismo ela é essencial, porque ela te dá essa passagem, com essa diversidade de ambiente, você a cavalo, você se integra muito melhor. E com essa resistência, rusticidade, ele não é muito grande, então você não precisa de muita comida, ele vai se enchendo bem. Você reparou que ele vai pastando no caminho? Vai, me chamou a atenção. E além disso, o que chamou a atenção é que é um cavalo que ele não tem medo. Então ele enfrenta qualquer tipo de ambiente, ele vai jacaré, como um trator, jacaré, tudo, ele vai indo para frente, sem parar. O pessoal, a gente está postando uns vídeos aí, o pessoal já fala, e o jacaré, as cobras? Como é que é essa história dos bichos, o jacaré com as cobras? Tem até as onças aí, né? É verdade. Vocês cruzaram com o jacaré? Sim, claro. E na expedição, na 14ª expedição, eles cruzaram com onça. Eu fiquei sabendo. A onça estava em cima de uma carniça e os cavalos pressentiram e bufaram, como a gente fala, né? Bufou, e estancaram. Falaram, não, eles mesmos cuidam da nossa segurança. Não, né? ali a situação não está boa. Mas não são covardes, eles enfrentam, então eles estão ali só dando o alerta. Eu achei isso incrível. É realmente um cavalo de um coração gigante. Eu acho que temos muitas referências para poder observar no cavalo pantaneiro, e convido até aos criadores de outras raças, inclusive a minha, que é o brasileiro de hipismo, a notar essas peculiaridades do cavalo pantaneiro, porque é isso que a gente tem que utilizar na nossa seleção do dia a dia, das matrizes, dos garanhões, para poder criar realmente um cavalo cada vez melhor, cada vez mais seguro, porque o mais importante é essa integração natureza, cavalo, cavaleiro, eu acho que tem que estar em sintonia. Né? Você está falando da índole. Né? Então, exato. Há um detalhe aqui, Marcelo. Cavalo é considerado o melhor amigo do pantaneiro. Não é o cão, como normalmente se fala, é o cavalo. Então, a intimidade, o relacionamento homem-cavalo, ele é muito próximo, há uma cumplicidade. Cavaleiro, cavalo, de fato. Agora, a gente estava cavalgando e a gente vai conversando lá, o Nilson ficou muito impressionado com a força motora dos posteriores do cavalo, como ele empurra o cavalo, porque às vezes não é só a água, né? É a vegetação que vai enroscando ali nas patas e ele tem que ir arrastando os cipós ali e vai puxando. Ficou impressionado com a força motora dos posteriores, Nilson? Esse foi até um ponto que me chamou bastante atenção, e eu conversei com o André, se os cavalos aqui tinham muitos problemas locomotores, de cunho veterinário. E aquilo que eu suspeitava, ele me confirmou que não, que é um cavalo realmente que tem essa peculiaridade das articulações dele serem muito potentes, muito boas, ela realmente funciona bem. É uma engrenagem que parece estar o tempo todo lubrificada ali, e como ela é bastante utilizada, porque são cavalgadas de horas a fios, dentro de terrenos bastante difíceis de serem
transpostos, né? Rompidos. E ele não, ele vai o tempo todo num ritmo só e com aquela constância do andamento dele. Então, me impressionou bastante positivamente. Se eu puder fazer uma correção, Marcelo, ele, na verdade, ele é um de tração dianteira. É um dos poucos cavalos, exatamente por essa necessidade de romper. Então, ele também tem uma força muito de tração dianteira, acima dos outros cavalos, que normalmente o posterior é mais... Mas é o detalhe, inclusive, dos cascos deles, que mesmo os cavalos sem estarem ferrados nem nada, são cavalos que têm um casco poderosíssimo. Bem, queria agradecer, André, pela recepção, tudo maravilhoso, foram dias realmente especiais. A gente estava vindo de um estresse danado de fechamento e a gente pôde relaxar, conviver, conhecer pessoas novas, pessoas do cavalo são sempre gente boa, como a gente falou, né? Foi realmente... Muito obrigado, André, espero voltar outras vezes, né? O convite está feito para você e para todos os teus ouvintes, e muito agradecido por você também, pelas excelentes trocas técnicas que nós tivemos, e o que mais nos dá prazer é ver o prazer no próximo. Então, ainda mais se está junto com o nosso cavalinho, né? Valeu, muito obrigado a vocês todos. Obrigado, é isso aí então, Revista Horse com o cavalo pantaneiro aqui na pousada Araras, pé no estribo. Pé na estrada. Ah, aprendemos. Obrigado.